verdadeiro, honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir.
irmãos? Graça e paz, amém? É uma alegria estarmos nesta manhã, um domingo tão bonito, né, de sol, e estarmos celebrando, né, a ceia do Senhor. E eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 28, a partir do verso 5. Aqui vai contar sobre a ressurreição, a notícia que aquelas mulheres receberam, que Jesus está vivo. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide, avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Irmãos, amém? Jesus está vivo, é por isso que nós estamos aqui. Ele não está morto, Jesus está vivo. Esta é a nossa maior razão de nós podermos estar aqui nessa manhã linda, maravilhosa, para louvar, exaltar o nosso Deus. Aquelas mulheres, elas ficaram assustadas, mas eu gosto do texto que diz bem, deixa bem claro, assustado e alegre. Você já viu isso? Eu estou assustado, mas estou alegre ao mesmo tempo, né? Que bênção! Ele está vivo, ele ressuscitou. E é por isso que quando celebramos a ceia, que momento lindo! A gente chama de memorial porque a gente lembra, fortalece a vida da igreja, e principalmente nós anunciamos, um dia ele vai voltar e nós vamos celebrar com ele uma grande ceia. Amém, irmãos? Então isso que deve motivar o nosso coração a se alegrar e a louvar o nosso Deus. Vamos colocar em pé, eu quero chamar o grupo de louvor, nós vamos ter um momento de adoração. Bom dia, é muito bom, né, a gente poder estar aqui, né? Você aí que despertou, né, com saúde, o Senhor, né, nos despertou com saúde, com alegria e com desejo de estar aqui na casa dele, reunidos como família, como igreja, para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Você que está em casa aí também, né, com certeza que Deus tem abençoado a sua vida, assim como tem abençoado a vida de cada um de nós aqui. E te despertou com saúde, você está aí conectado. E queria convidar você a louvar e agradecer o nome do nosso Deus, né, agora nessa manhã. A primeira música que a gente vai estar cantando é uma música que eu gosto muito. E no momento agora de pandemia, a gente tem passado por muitas dificuldades, né? Alguns têm passado um pouco mais, outros um pouco menos. E estamos aprendendo a viver, né, nessa nova, né, nesse novo jeito, né, não sei como deve falar. Algumas pessoas no começo da pandemia falavam assim: nossa, isso vai vir para acabar com tudo, isso vai destruir tudo, isso vai ser só. A gente estava olhando só os pontos negativos, né, da pandemia em si. E
de uma forma tão especial, aqui na nossa igreja, no nosso meio. Deus tem feito maravilhas. Deus tem ido muito além daquilo que pensamos, daquilo que cremos, né, daquilo que podemos ver. E como explicar, né, a grandiosidade desse Deus e como entender, né, os seus planos e os seus feitos. E, né, vou dar alguns exemplos aqui do que Deus tem feito no nosso meio, né? Uma família esperava por anos para ter um filho, e aí Deus reserva para que eles tenham seu filho durante a pandemia. Algo que a gente acharia que travaria tudo, né? Que os processos iam ficar mais lentos. Não, acelerou, né? Eles estão com seu filho, né? Pessoas têm conseguido fazer negócios, né? Vender casa, comprar casa, né? Alguém que sonhava em comprar uma casa, né? Tentou nos bancos e no comecinho ficou um pouquinho complicado, e logo depois a coisa se desenvolveu. E Deus tem cuidado de cada um de nós. Pessoas pegaram o Covid, foram saradas, né? Conseguiram se recuperar. Então a gente, né, estamos aqui nesta manhã para glorificar e honrar o nome desse Deus, né, que tem cuidado de nós e que tem os seus planos, tem seus próprios planos, e que não são os meus planos, nem os seus planos, os planos dele. E quando eu e você decidimos, né, confiar a ele e viver os sonhos e os planos dele, né, se torna maravilhoso. E aí ele vai, como diz a música, ele pode ir além, né? Ele vai infinitamente mais do que aquilo que vemos, do que aquilo que sentimos, do que aquilo que acreditamos. E é esse Deus que nós estamos aqui nesta manhã para louvar e engrandecer o nome dele e dedicar a nossa vida a ele. Amém? Queria convidar você que está aqui, você que está em casa, a louvar esse Deus maravilhoso que tem feito maravilhas nas nossas vidas. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus
tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel a tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Senhor, nós sabemos em quem temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso e que o Senhor tem os seus planos. E colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, a vida dessa igreja, para que a gente possa estar sendo exemplo, possa estar levando o Evangelho àqueles que ainda não conhecem, que a gente possa fazer o nome de Cristo conhecido, e principalmente do sacrifício na cruz. Foi um preço alto que o Senhor deu o seu Filho para morrer em meu lugar, pelos meus pecados, pelas minhas dificuldades. E só cabe a mim e aos meus irmãos declarar o Evangelho a toda e qualquer pessoa que nos rodeia, que a gente possa compartilhar desse amor que o Senhor derramou por nós e da alegria que sentimos em ter o Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos dê ousadia, nos dê capacidade de falar as palavras certas, que o Teu Santo Espírito fale através das nossas vidas, as palavras certas no momento certo, para que as pessoas cheguem ao Senhor. É isso que pedimos e colocamos nas Tuas mãos e agradecemos, porque o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que acreditamos. Sabemos que o Senhor é poderoso para isso. Em nome de Jesus, amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti,
força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti e pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti e pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém? A próxima música, né, que a gente vai estar cantando fala sobre uma graça. Eu e você, a gente não tem capacidade nenhuma de exigir nada do Senhor. Foi o amor dele, o amor primeiro, ele nos amou primeiro. E tudo que temos vivido é só pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Tudo, eu posso fazer as melhores coisas, né? Tudo que eu fizer, nem mesmo assim eu posso exigir nada de Deus. Foi só pela graça de Deus que eu fui alcançado, que o Evangelho chegou até a mim, que o Evangelho chegou até você. E a graça é um favor imerecido. Merecer, eu e você sabemos que nós merecemos. Ontem à noite eu estava escutando uma palavra, e daí o pastor falava assim, né, o dia que a gente chegar perante o Senhor, né? E ele comentou alguma coisa, eu não sei como vai ser, então a gente só pode imaginar, né, sobre o céu, sobre como a gente chegar lá, né? E ele falou assim, né? Vamos usar as palavras dele, né? Ele falou assim, e lá no céu, né, quando eu e você chegar, aqueles que foram salvos, né, aqueles, né, chegar diante do julgamento, ele falou assim, vai passar num telão, né, num telão ou alguma coisa assim, sobre as nossas dificuldades, os nossos pecados aqui, né? E a gente vai começar a analisar aquilo que nós fizemos, né? Ele falou assim, só que num determinado momento, Cristo, né, vai entrar. Ele usando essa ilustração, né? Cristo vai entrar na frente e vai falar assim, Pai, Ele pode entrar, né, no Teu reino, porque Ele me aceitou, porque Ele se rendeu aos pés da cruz, Ele aceitou o meu sacrifício por Ele. Nesse momento, não vai se ver mais as minhas dificuldades ou as suas dificuldades, os meus pecados, os seus pecados. Vai ver o sangue de Cristo. E foi por Ele que eu e você fomos justificados, né, e podemos ter a vida eterna. Porque por merecer mesmo, eu e você mereceríamos a morte eterna. E aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, né, se chegar a falecer hoje, né, vão ter a morte eterna. E isso eu e você conhecemos como vai ser, como a Bíblia, né, relata como vai ser, tem alguns relatos. E eu tenho certeza que você não quer, nem eu, que ninguém vá para este lugar. E se hoje estamos aqui é porque a graça do Senhor nos alcançou um dia. E podemos, né, louvar e
agradecer ao nosso Deus, estamos aqui para glorificar a Ele, né, por esse amor. E é um desafio para mim e para você, de falar do amor de Cristo àqueles que ainda não conhecem, para que eles, né, tenham essa graça e a certeza de que quando Ele voltar, o que vai aparecer não vai ser as nossas dificuldades, os nossos pecados, e sim o sangue de Cristo, que nos purifica e nos justifica perante o Pai. E assim podemos ter a nossa vida eterna ao lado do Senhor. Amém? Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus braços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim,
Senhor, nós louvamos que é pela graça. Não tem nenhum serviço, não tem nada que eu e meus irmãos possamos fazer, que possamos, né, alcançar a salvação. É só a graça, é só aquilo que o amor que o Senhor, né, tem por nós, que o Senhor derramou, dando seu Filho lá na cruz por nós, Pai. Louvamos o Senhor e colocamos nas tuas mãos essa manhã também agora a mensagem que vai ser trazida através do teu servo, que a gente possa sendo abençoado e que o Senhor fale através dele as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar? Nós vamos estar passando um vídeo agora, nesse momento, e depois o Otávio, né, vai estar falando um pouquinho do próximo domingo, e você já deve ter visto nas mídias sociais. Ele vai estar explicando com mais clareza o que nós vamos estar realizando no próximo domingo. Vamos ver o vídeo. Quando eu e você nos encontramos isolados, escondidos ou enclausurados, podemos nos deparar com os mais diversos sentimentos: medo, solidão, exclusão, repressão e abandono. E nem sempre estamos conscientes de que algo restringe a nossa liberdade. Atualmente, temos notícias de irmãos e irmãs que encontraram liberdade em Cristo e ainda assim vivem aprisionados. Eles enfrentam perseguição a proclamarem sua fé publicamente. Nós, brasileiros, desfrutamos da nossa liberdade. Podemos ser livres para adorar a Deus em qualquer lugar. Um cristão ex-muçulmano, não. Hoje, o extremismo islâmico representa uma grande ameaça à igreja. Esse tipo de perseguição aos cristãos não está restrito somente ao Oriente Médio. Ela está também fortemente presente em grande parte da África subsaariana e Sudeste Asiático, assim como em todo o Norte da África e Ásia Central. Dos 50 países mais perseguidores aos cristãos, da lista mundial da perseguição 2019, 36 têm como religião predominante o islamismo. Assim que aceita Jesus, um cristão ex-muçulmano é considerado um infiel e traidor. Esse foi o caso do irmão Auel. Quando descobertos, nossos irmãos são expulsos pela família, outros são presos dentro da própria casa. Alguns perdem o emprego e são isolados da sociedade. Muitas mulheres são forçadas a se casar com muçulmanos e outras são encarcerados e até mortos. Os governos e autoridades locais veem os cristãos como uma ameaça. Por isso, o evangelismo é proibido por lei. Para esses irmãos não existem igrejas e quando existem, são secretas e clandestinas. Distribuir a Bíblia é considerado um crime. Os direitos humanos básicos não são respeitados. Por isso, muitos cristãos são obrigados a viver a sua fé em segredo, não podendo orar publicamente ou até mesmo se reunir com outros crentes.
Eles vivem isolados do corpo de Cristo. Mas eles não estão acomodados. Eles estão incomodados com o silêncio e prontos para compartilhar as boas novas que eles também receberam. E nós, como cristãos livres no Brasil, não podemos deixá-los desamparados. Somos um corpo e devemos sofrer com os que sofrem. A partir de hoje, você conhecerá algumas histórias de cristãos ex-muçulmanos que são perseguidos por causa da sua nova identidade em Cristo. O desafio deles é perseverar e compartilhar as boas novas onde podem perder a vida. O seu desafio é apoiá-los e ser um com eles. Bom dia, igreja, graça e paz para você que está nos assistindo também. Irmãos, próximo domingo, dia 13 de setembro, nosso culto missionário, dedicado especialmente a pensar sobre os nossos irmãos em Cristo, que se convertem, os chamados cristãos ex-muçulmanos. Irmãos que são perseguidos por causa da sua fé em Jesus Cristo, algo que não experimentamos aqui no Brasil. Próximo domingo, irmãos, vamos ter então os dois cultos, tanto da manhã quanto da noite, voltados à oração, à meditação na palavra de Deus, pensando nos nossos irmãos que vivem clandestinamente a sua fé por conta da perseguição. E vamos pensar especialmente na questão dos muçulmanos, porque, graças a Deus, a gente conseguiu esse material bastante especial da organização Portas Abertas, organização aí que há mais de 60 anos atua servindo aos irmãos, aos cristãos perseguidos. E domingo que vem vai ser muito especial, irmão. Não perca. Se você puder vir à igreja, se estiver em casa assistindo também, não perca. Acompanhe nas redes sociais durante essa semana. Vão ter mais posts e mais informações durante a semana para a gente já ir se ambientando com esse tema. Não perca, que vai ser muito especial. Também, irmãos, traga a sua oferta missionária, tá bom? Esses irmãos precisam muito da nossa ajuda, da nossa oração e da nossa contribuição também. Eles passam coisas que a gente nem imagina, a gente vai conhecer mais histórias na semana que vem. Traga a sua contribuição se você puder. Ore em casa durante essa semana. Não deixe de participar do próximo domingo, que vai ser muito especial. A gente, pessoal do Ministério de Missões, tem preparado um material muito bacana. A Missão Portas Abertas tem nos ajudado também. Queria deixar um versículo para a igreja nesse momento, para a gente já ir pensando durante essa semana. É o versículo tema do próximo domingo. Está lá em 2 Coríntios 5,17, um versículo famoso, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Muitos dos nossos irmãos ex-muçulmanos têm dificuldade em experimentar a nova identidade em Cristo por conta da perseguição. Mas a graça de Deus alcança lugares que a gente nem consegue imaginar e das formas que a gente nem consegue imaginar, irmãos. O Espírito Santo alcança vidas inalcançáveis a olhos humanos. E graças ao sacrifício de Cristo, esses irmãos podem afirmar com toda a certeza do seu coração que eles são novas criaturas em Cristo, bem como a gente, amém? Então, não perca, irmãos. Próximo domingo, dia 13 de setembro, culto missionário muito especial aqui na nossa igreja, amém? Queria chamar o nosso irmão Luiz Madeira, vai nos trazer a mensagem agora. Você que está em casa, se concentre, nós aqui na igreja também, para a meditação na palavra. Vamos orar, irmão Luiz. Senhor Deus, muito obrigado, porque graças ao Senhor temos uma liberdade tamanha aqui no Brasil de poder cultuar o Senhor de portas abertas, sem nenhum medo de represália, de perseguição, de repreensão. E oramos já também, Deus, pelos nossos irmãos que são perseguidos, Pai. Que o Senhor os fortaleça a cada dia no Senhor, para que eles permaneçam firmes na sua graça, no seu caminho, Pai. Abençoe o irmão Madeira, que
a meditação na palavra seja a bênção para a gente. E use, Deus, a vida do seu servo mais uma vez nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Oh Deus maravilhoso, Deus grandão, temos um Deus grandão. O Espírito Santo de Deus revelou a você das coisas que você falou aqui hoje. Isso não vem de você, do que você acha, do que você pensa, mas o Espírito Santo de Deus revelou. E isso facilitou até aí o estudo da palavra. Tem algumas coisas que dá até para pular já. Se vocês prestaram atenção no que o irmão falou, no que foi cantado, foi assim, vamos dizer, uma introdução. Não tinha falado com ele, não sabia qual o texto estava trazendo, ninguém aqui sabia. Creio que, acho que nem a minha esposa sabia direito que eu ia pregar, porque eu fico lá lendo, meditando, buscando no Senhor, buscando dentro da palavra aquilo que Deus tem para nós a cada dia, aquilo que Ele quer nos ensinar. Nós vemos nesse momento de pandemia que passamos aí, que muitas pessoas perderam o seu trabalho. Mas nós não podemos ficar, como o irmão disse, só pensando nas coisas ruins, porque nós sabemos que muitas pessoas ganharam trabalhos novos. Muitos empresários faliram, alguns estão falindo, mas muitos empresários ganharam mais do que ganhavam antes. Alguns mudaram de ramo por conta de tudo o que aconteceu. Algumas pessoas têm sido grandemente abençoadas. Mas as coisas são assim. E nós, o que faremos? Ficaremos reclamando para o Senhor, ou dando graças por tudo aquilo que acontece, porque o Senhor está no controle de todas as coisas? Quero hoje trabalhar junto com vocês, ler um texto da palavra, uma parábola de Jesus. Eu gosto muito das parábolas de Jesus, porque as parábolas, na verdade, ela é uma história contada que transmite uma mensagem indireta, por meio de comparação ou de analogia. É uma história curta que usa fatos da vida, do cotidiano das pessoas, para trazer uma verdade moral ou espiritual. Ele usa valores e costumes da época, daquele povo, para quem ele está falando, e faz com que as pessoas realmente entendam o que está implícito naquilo que ele está falando, e faz com que elas entendam qual é a real mensagem que ele está trazendo para cada um. E Jesus, quando pregava, na maioria das vezes, tinham pessoas que entendiam do que ele falava, que entendiam das coisas da fé, que entendiam da lei, dos rolos, dos pergaminhos, das coisas que estavam escritas em relação ao Senhor, em relação ao povo que o Senhor escolheu. E essas pessoas ficavam lá como se fiscalizando Jesus, para ver se o que ele estava falando de fato estava certo, porque existia da parte deles fariseus, doutores da lei, escribas, os principais dos judeus, pessoas estudiosas que conheciam a palavra ou de alguma forma eram envolvidos com o templo, com as coisas do Senhor. E eles, por ciúme, fiscalizavam Jesus, ficavam ali ouvindo para ver se ele falava alguma coisa que para eles seria escândalo,
ei, peraí, isso que ele falou aí não está certo. E Jesus, de propósito, nas suas parábolas, nas suas histórias, parece que incluía personagens que eles se identificavam. Muitas vezes, num primeiro momento, eles achavam até que era um bom personagem, mas quando Jesus ia desenvolvendo aquela história, eles ficavam muito indignados, porque Jesus revelava a podridão, vamos dizer assim, que existia na sua mente, no seu coração. Eles se achavam melhores que os outros, eram soberbos, não valorizavam as pessoas, muitas vezes estavam preocupados somente com eles, com suas próprias vontades e com o seu próprio umbigo. E Jesus revelava, jogava isso na cara de muitos que estavam ouvindo. E Jesus sempre soube contar as histórias muito bem. E as parábolas são muito ricas até hoje, para você meditar. Se você pegar uma parábola aí e ficar meditando nela a semana inteira, lendo, você vai começar a identificar coisas no seu trabalho, onde você vai, que você vê por aí, você começa a identificar essas coisas dentro da parábola que foi contada. Coisas relacionadas à sua vida, ao seu trabalho, à sua área profissional, a todas as áreas da sua vida. Então hoje nós vamos trabalhar na parábola dos trabalhadores. Por falar em trabalhadores, aqueles que perderam seus empregos, conseguiram novos empregos e muita gente procurando por aí. Vamos falar dessa parábola que Jesus fala de trabalhadores, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler os versos de 1 a 16. Evangelho de Mateus 20. Assim diz a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e, ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, herdar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: paga os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Jesus conta uma história. E para a gente começar a falar sobre o que está relatado aí, nós temos que entender uma coisa: é uma história que ele está usando para ensinar algo para eles. E às vezes as pessoas leem uma parábola, né, como tantas outras parábolas que tem aí, do filho pródigo, da moeda perdida,
do semeador, e a pessoa olha para a parábola e começa a falar que aquilo aconteceu de fato. É uma história que Jesus cria para dar o seu recado, para usar para o ensino. E às vezes as pessoas caem no risco e falam assim: está vendo aqui o que aconteceu? Porque é assim. Então elas começam a colocar no texto o que não tem no texto, o que o texto não diz. Vamos dizer assim, existe até uma certa liberdade para algumas comparações, mas às vezes as pessoas caem num erro. Nós não podemos esquecer que é uma história criada. E o interessante dessa história é que Jesus já começa assim: o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que sai de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele está falando o quê? Já uma verdade de cara. O reino dos céus é semelhante a esse homem. Ele age como esse homem. Então já vinha no começo uma lição. Algumas Bíblias aí, por conta de traduções diferentes, algum lugar está escrito pai de família, no outro lugar patrão, dono, proprietário, mas todas as palavras querem dizer a mesma coisa: uma pessoa que tem responsabilidades com outras pessoas, e outras pessoas dependem deste. Então ele é uma pessoa que tem compromisso com as coisas dele e com aqueles que para ele trabalham ou dependem dele. No verso 2 diz assim: o dono da vinha ajusta com os trabalhadores a jornada de trabalho a 1 denário. Ou seja, o denário era uma moeda de prata, que era o valor do trabalho de um homem, o valor do trabalho de um dia. Normalmente era um serviço braçal. Então era combinado esse valor e as pessoas iam trabalhar. Outra coisa, no texto eu vou falar em horas como a gente conhece, porque ele fala de primeira hora, terceira hora, ao meio-dia, ele fala de 11ª hora, sexta hora, ele vai falando sobre hora. Por que disso? Porque a jornada de trabalho se dava das 6 da manhã às 6 da tarde. Então você era contratado para executar um trabalho diário, uma diária, essa jornada de trabalho. Você começava a trabalhar às 6 horas e o teu trabalho ia terminar às 18. Existia vamos dizer assim, uma regra nisso tudo, que a maioria de quem contratava sabia, que ao final do serviço você tinha que pagar essas pessoas, tinha que remunerar essas pessoas que trabalharam para você. E foi assim que a gente leu ali. Mas vamos continuar trabalhando no texto. Então a primeira hora é às 6 da manhã, a 11ª hora, como ele relata ali, é às 17 horas, às 5 da tarde. Então nós não podemos esquecer que o horário de trabalho deles era das 6 às 18. Não é porque a gente tende a colocar no texto coisa que nós conhecemos. Nós vamos pensar que é o horário igual nós trabalhamos aqui no Brasil, e não é. Era algo diferente. Embora existam horários como este para algumas profissões, mas eles trabalhavam das 6 às 18, não esqueçam disso. Versos 3 e 4. Nós vamos ler novamente para a gente ir explicando o que o texto está nos ensinando. E nunca esquecer que ele está falando para aquelas pessoas, para aquele contexto, os seus ouvintes. Ele está trabalhando ali na mente, no coração daqueles que estão ouvindo. Versos 3 e 4. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Aí, como eu disse, aqueles conhecedores da lei, conhecedores das coisas, conhecedores da cultura, já começaram a achar estranho a história que Jesus está contando. O texto não diz, mas que eles estavam achando estranho, estavam. Por quê? Porque era difícil alguém contratar uma pessoa para executar uma jornada de trabalho depois da primeira hora, na terceira hora, na sexta hora, na 10ª hora. Era muito difícil. Então eles já estavam achando a história estranha, mas estava assim, talvez pensando: onde ele quer chegar com isso? Onde ele vai chegar com isso? Talvez aí aguçou a curiosidade deles de qual seria o desfecho dessa história. E Jesus inteligentemente vai tratando esse assunto. Outra coisa, ele fala assim que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai para contratar os trabalhadores. Outra coisa que não acontecia, o dono da vinha não saía para contratar, para ir na praça. Ele mandava
o seu administrador, o seu mordomo, o seu funcionário ia lá fazer essa função. Então já era algo diferente para eles, mas tudo bem. Eles podiam até entender, talvez esse homem não tivesse tanto dinheiro, não fosse tão rico assim, ou estivesse em contenção de despesa, queria economizar o dinheiro que gastaria com o administrador e ele mesmo ia lá. Até aí tudo bem, eles poderiam aceitar, mas que era estranho, era, porque não era o costume. Quem ia contratar era o administrador, não o próprio dono. E aí o texto diz que ele sai mais de uma vez. Então, era o servidor dele lá, o administrador que ia, contratava e depois era aqueles que foram contratados e pronto. E esse costume de ir para a praça para poder trabalhar é um costume que hoje ainda algumas cidades do interior do Brasil ainda existem. Talvez vocês sabem disso, né, que são pessoas que foram criadas em outros lugares, né, você que está assistindo também, e é um costume que existe ainda hoje. As pessoas vão cedo lá para a praça da cidade e ficam lá, porque vai aparecer alguém para o cara ajudar a fazer um serviço de pedreiro, ou fazer uma roçada em algum lugar, ou trabalhar numa obra, ou fazer alguma coisa, e as pessoas ficam lá pela praça, porque a qualquer momento alguém chega, quer trabalhar para mim? Então tem um serviço aí, vamos lá, e acerta ali o valor e a pessoa vai. No mundo, em muitas localidades, também ainda existe esse costume de irem para a praça cedo para esperar alguém que venha contratar para trabalhar. E a pessoa que está lá na praça, ele quer trabalhar. Por quê? Porque ele ama o trabalho? Não, porque ele precisa levar o sustento para a sua casa. Ele também é um pai de família que tem alguém que depende dele, e talvez se ele não é um pai de família, não seja um homem casado, mas ele está numa família e precisa ajudar a sua família a sustentar as despesas da casa. Então todos precisam de receber. E no verso 5 diz que ele sai mais uma vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e faz a mesma coisa. Vão trabalhar na minha vinha e eu pagarei o que for justo. O que entendemos nesse caso aqui por justo? Combinou a jornada de trabalho, 1 denário por dia, né? Uma moeda de prata. Então, aqueles para nós, a nossa mentalidade aqui, para nós seria simples. Quem vem trabalhar depois, o que eu faço? Eu pego aquele valor, divido por 12, que são 12 horas de trabalho, e eu sei quanto que vale uma hora. Então, quem trabalhou 10 horas, eu vou pagar 10 horas. Quem trabalhou 6 horas, eu vou pagar 6. Quem trabalhou 3, eu pago 3. E quem trabalhou 1, recebe 1. É justo ou não é? O pensamento não está correto? Está correto. Mas é interessante que ele não fala quanto que ele vai pagar. Ele fala assim, vão trabalhar lá, que eu pagarei o que for justo. E nós não vemos nenhum deles questionando, não, peraí, mas esse justo é quanto? Eles entendiam que era justo porque eles precisavam. E muitas vezes, quando você está precisando, a pessoa fala, vai me ajudar que eu te dou um dinheiro. Você muitas vezes nem pergunta quanto que é. Você está precisando, você vai. Às vezes você pode ter uma surpresa boa, como pode ter uma surpresa desagradável, mas você vai assim mesmo. Então, vamos dizer assim, a lógica seria essa, que eu divido por 12 e cada uma hora vale tanto, fica fácil de fazer a conta. Mas aí o texto continua, se desenrola o texto. Mais para frente, saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Veja só, 5 horas da tarde, 6 horas terminava o trabalho. E ele chega perto das 5 horas da tarde, encontra pessoas na praça e pergunta, por que vocês ficaram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha e receberão o que for justo. O cara já estava com o dia perdido, pensou, vou lá trabalhar 1 hora, alguma coisa eu vou ganhar, vou poder levar alguma coisa para casa. Né? A minha família está lá esperando, né? O meu filho está lá, quer comer alguma coisa, então vou lá. E aí começou, como eu falei, vamos lembrar dos ouvintes, fariseus, doutores da lei, pessoal letrado, estudado, né? Pessoal que achava que era mais inteligente, né? Que estava um grau acima das outras pessoas, ouvindo aquela história, não estavam entendendo, não estavam aceitando provavelmente aquela história. Meu, da onde? Como que o cara vai contratar o cara no final da jornada para trabalhar 1 hora? Bom, se ele pagar 1 hora, passava, estavam aceitando.
receberão o que for justo. É interessante, outra coisa dentro do texto que chama a atenção aqui, é que ele, toda vez que encontra alguém desocupado, ele contrata. E aqui, provavelmente, a essa altura da história, aqueles, como eu falei, que conheciam as coisas de Deus, conheciam o Deus de Israel, conheciam a comunidade que eles viviam, conheciam as coisas da lei, e conhecendo a si próprio, né, porque ninguém conhece mais a gente do que a gente mesmo, conhecendo a si próprio, eles começaram a entender que esse pai de família não era um homem comum. Eles começaram a entender que, na verdade, Jesus estava colocando esse pai de família, porque se ele mesmo ia contratar esse homem da história só podia ser Deus. E os trabalhadores eram as pessoas que Deus chamava. Não fique desocupado, venha me servir, venha trabalhar para mim. Eles começaram a entender isso na história. Vamos dizer, a essa altura da história, eles estavam, como o pessoal diz, com a pulga atrás da orelha, ou como eu ouvi outra pessoa que foi falar isso outro dia e se atrapalhou, eles estavam com a orelha atrás do poodle, né? Ele torceu totalmente, mas eles estavam preocupados. Que história é essa? O que esse homem está dizendo? Porque ele começou como? O reino dos céus é semelhante ao pai de família que sai cedo procurar os trabalhadores. Vão para a minha vinha trabalhar e eu pagarei o que for justo. Talvez até ali eles pensassem também, como eu disse no começo, que talvez esse homem que ele estava contando da história não tinha dinheiro ou estava economizando, mas eles começaram a entender quem era esse homem. E nós vamos ver no verso 8 que se revela que existia um mordomo. Verso 8: E aproximando-se a noite, diz o Senhor ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando aos que tinham ido perto da hora 1/10, ou seja, 5 da tarde, receberam 1 dinheiro cada um. Então aqui nós vemos que existia um mordomo, só que o mordomo estava lá. Ele passa essa missão, vamos dizer assim, por mordomo, ele obedece, ele não questiona, ele obedece, né, que ele começou aqui. Nós vamos ler o 10 também, a gente vai entender que ele não questiona, ele faz aquilo que o seu senhor passou para ele. Ele fala: paga-lhes o jornal. O que é o jornal? A jornada de trabalho, né? A Bíblia diz em alguns textos que aqueles que defraudam o jornaleiro é o trabalhador. Paga-lhes o trabalho, a jornada deles. No verso 10... Vindo, porém, os primeiros, cuidavam que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. Então, o mordomo existia, estava lá, não questionou o seu senhor, fez o que o seu senhor pediu que ele fizesse, e aqueles homens que vieram primeiro achavam que iam receber mais, mas do mesmo modo como todos os outros receberam 1 dinheiro, 1 denário ou 1 moeda de prata, a diária, a jornada de trabalho. Não teve nada diferente. O dono da vinha, já dá para entender, é muito claro que é o Senhor, que os trabalhadores são as pessoas do mundo, as pessoas que estão vivendo no mundo, que são chamadas para esse Senhor, para trabalhar para Ele. E o mordomo aqui, eu olho para o texto e vejo assim que o mordomo, nós podemos dizer que é o anjo do Senhor, os anjos do Senhor. Em algum texto, nós vemos vários textos que Deus dá uma ordem para um anjo e ele vai e executa aquela ordem, ele não questiona o Senhor, ele não fica perguntando, ele não fica razoando, ele não fica dizendo assim: mas essa pessoa merece essa bênção, Senhor? Eu acho que não merece. Deus fala, ele vai e cumpre. Assim foi quando ele revelou que mulheres que eram estéreis ficariam grávidas, revelou pessoas que iam nascer, por exemplo, João Batista, revelou lá para o pai dele, que a mulher dele, apesar de ser de avançada idade e estéril,
daria à luz um filho, esse filho se chamaria João. Não ficou questionando. O anjo tinha autoridade também, porque nesse caso que eu falei do João Batista, o João Batista meio que riu assim, né, sendo velho. Ele não acreditou, ele falou, porque você não acreditou, você vai ficar sem falar, até que o menino nasça. Eu sou Gabriel, né? Ou Miguel, não lembro, mas está no texto. O anjo que assisto perante o Senhor. O anjo tinha autoridade, porque a autoridade dele vinha do dono de todas as coisas, o Senhor. Faça isso, e ele fez. E os homens começaram a reclamar, porque eles pensavam que iam receber mais. Versos 11 e 12. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Os primeiros trabalhadores começaram a murmurar, a reclamar contra o pai de família, como se ele estivesse agindo de forma injusta. Eles chegam a falar: nós trabalhamos aí, aguentamos o sol o dia todo, e o Senhor nos iguala a esses que trabalharam só 1 hora? Porque eles pensavam que receberiam mais, que mereciam receber mais. Eles achavam que tinham o mérito de receber mais, porque trabalharam 12 horas, enquanto os outros trabalharam bem menos. Acusaram o pai de família de ser injusto. Será que eles tinham razão? Se você ler o texto e não prestar atenção no texto, não ler com o devido cuidado, você vai achar que eles tinham razão. Vou fazer que nem Jesus, né? Mas lógico que a gente não chega nem aos pés dele. Vou contar uma história para talvez ajude você a entender. Há uns anos atrás, nós fizemos um grande mutirão aqui nesse bosque aqui do lado. Foi carpinado ali o terreno todo, tirado os matos, podado árvore, juntado lixo, rastelado. Sei que a gente começou, era umas 8 horas da manhã, devia de ter eu acredito que uns 10 irmãos, o irmão estava, lembro, estava junto. Não sei se tem mais alguém aqui que estava no dia. Eu acho que era o Lucas só, dos que estão aqui hoje. Tinha uns 10 irmãos ali trabalhando. E a gente trabalhou ali a manhã toda, daí comeu alguma coisa ali rapidinho e voltou a trabalhar, era umas 2 horas da tarde. A gente já estava cansado, porque às vezes você vai fazer um serviço que você não está preparado para aquele serviço, mas você vem para ajudar. Então o pessoal estava bem cansadão já, e era aquele monte, ficou da altura de um carro mais ou menos, né? De cisco, sujeira, galho, grama, né? E tinha que jogar fora. De um irmão veio com um caminhãozinho ali para a gente jogar em cima, para tirar aquele material daqui. E o pessoal começou a juntar aquilo e jogava, e esparramava tudo, e parecia que não acabava nunca. Aí era mais ou menos 2 horas da tarde, chegaram outros 2 irmãos que são membros aqui da igreja, cheio de animação, e já brincando com o pessoal, e contando piada, e parece que deu um ânimo naqueles que estavam desde manhã trabalhando, e eles pegaram um de um lado e outro do lado daquele monte, e jogavam aquele negócio, e às vezes erravam, e davam risada, e foi. E os 2 carregaram quase todo aquele monte, embora tinham outras pessoas ajudando, então eles ajudaram. Aí nós vamos para a história que Jesus está contando, para a parábola de Jesus. Nós trabalhamos o dia todo e o Senhor nos iguala a esses que trabalharam 1 hora, como se ele fosse injusto. Na verdade, injustos e mentirosos eram esses que trabalharam antes, desde as 6 da manhã. Por quê? Nós vamos ver ali que o dono da vinha vai dar a resposta para eles. Por que eles trabalharam 12 horas? Trabalharam. Só que se o dono da vinha não tivesse saído às 3 horas, depois, né, às 9 horas, não tivesse saído meio-dia, não tivesse saído às 3 da tarde, não tivesse saído às 5 e contratado outras pessoas, não tivesse saído nenhuma vez, não tivesse contratado nenhum desses, quem que faria todo o serviço? Quem foi contratado primeiro para trabalhar a jornada. Estavam acusando o homem de injusto, só que todas aquelas pessoas que vieram depois ajudaram eles a fazer o trabalho, diminuiu o trabalho deles. Se fosse na nossa cultura aqui, provavelmente uma situação parecida, ele falaria assim: ó, irmão, seguinte, no final do serviço, combinei com você aquele precinho lá, só que você viu, né? Trouxe mais pessoas aí.
trabalhou menos, vou ter que pagar um pouquinho menos, veja só, vou ter que pagar eles também. Talvez até que tentasse negociar com os trabalhadores para pagar menos. Ele não fez isso. E é o que diz na continuação do texto. O que foi combinado? Versos 13 e 15. O dono da vinha responde: mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é teu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou bom? Olha o que ele responde: que eu combinei com você? Não foi 1 denário? É o que eu te paguei. Por que você está reclamando? Pega o que é teu e saia da minha propriedade, vai embora. Não devo nada para você. E nem mencionou que outras pessoas vieram e trabalharam e ajudaram eles a executar o trabalho. Pagou o que foi combinado. E aí, vamos voltar para os ouvintes da palavra, da história criada por Jesus. A essa altura, será que eles estavam concordando com a história? Eles já estavam estranhando, porque o dono foi contratar, ele contratou fora de hora, que ninguém contratava depois, e na hora de pagar, ainda pagou mais, em vez de pagar o que cada hora que cada um trabalhou. Né? A princípio, poxa, aqueles homens parece que saíram no prejuízo, mas não saíram. Então, estava dando uma confusão na cabeça dos seus ouvintes. Aqueles mais, vamos dizer assim, mais espertos, mais inteligentes, mais estudados, tinham mais capacidade de analisar as coisas. Ele pagou o que foi combinado. E aí ele diz assim: você está com inveja de mim porque eu sou bom? É interessante, nós estamos lendo o capítulo 20, mas um pouquinho antes, no 19, Jesus fala com o jovem rico. O jovem rico chega perante Jesus e fala assim: bom mestre, o que farei eu de bom para herdar o reino dos céus? E a primeira coisa que Jesus responde para ele: por que me chamas de bom? Só um é bom, que é Deus. E aqueles homens ouvidores daquela palavra sabiam que isso era fato. Só um é bom, que é o Senhor. E aí Jesus diz que esse homem, pai de família, que é semelhante ao reino dos céus, que chama os trabalhadores, que contrata fora de hora e que diz que paga o que é justo, diz: você está com inveja de mim porque eu sou bom? Fato, esse homem é o Senhor. O dono da vinha é o Senhor Deus. E os trabalhadores são as pessoas, os homens, que são chamados o tempo todo, aqueles que são imagem e semelhança do Senhor. É interessante que Jesus está trabalhando isso, porque o coração daquelas pessoas era cheio de: eu mereço, eu tenho mais valor, eu sou mais importante, eu tenho que ser atendido primeiro. Tinha muito isso. Arrogância, soberba, eram coisas que aquelas pessoas tinham dentro de si. E quando ele fala assim que para o seu administrador: pague primeiro os últimos. Não era um costume, você pagava primeiro quem veio primeiro. E quando ele paga o último, o mesmo valor que ele combinou com o primeiro, puxa, esse homem é bom demais. Só o Senhor para fazer uma coisa dessa. Mas eles tinham dentro deles aquele senso de justiça, que era só eles que entendiam e só servia para eles. Eu sou melhor, eu mereço mais. Aí vamos trazer para os nossos dias de hoje. Existe um monte de gente por aí, e gente que se diz servo do Senhor, que age assim, que acha que merece mais, que tem mais direito, que pode cobrar as coisas de Deus, falando para Deus o que ela faz.
Jesus não contou uma história para os discípulos dele um dia, que falou lá no fim dos tempos, as pessoas se reunirão e serão separados pessoas à sua direita, pessoas à sua esquerda, e dele fala assim, aqueles que estão à esquerda, fala assim, Senhor, nós em teu nome, nós pregamos, nós ensinamos, nós fizemos maravilhas, nós expulsamos demônios, Senhor. E ele diz que vai responder abertamente, afastem-se de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Pessoas que falam assim, eu tenho direito, porque eu fiz, ou porque eu faço. É isso que Jesus está trabalhando aqui. Você não tem, vamos dizer, direito, merecimento. Você não merece mais que os outros. O dono da vinha reconhece todo mundo de maneira igual. Aí no mundo corporativo aí fora, existe merecimento, né? Existe a questão de você buscar mais, receber mais. Mas no Evangelho, aqueles que são chamados para servir o Senhor, não existe isso. Os próprios discípulos de Jesus não entendiam isso. Certo dia, 2 deles falaram para Jesus que queriam ficar, né, quando o reino viesse, na regeneração do filho, um à direita e outro à esquerda. A mãe deles chegou a pedir para Jesus isso. Eles mesmos não entendiam. E Jesus chegou ao ponto de dizer para eles, se vocês querem ser grandes, sejam servos, sejam pequenos, sirvam os outros. Eu mereço mais. Os 2 irmãos, discípulos de Jesus, achavam que mereciam mais que os outros discípulos. E gerou até um constrangimento, algo assim ruim entre eles. Começaram um a reclamar com o outro. Quem esses 2 pensam que são? E hoje é a mesma coisa. Não interessa que horas você foi chamado para trabalhar para o Senhor. Se foi na primeira hora, na terceira hora, na sexta hora, na 11ª hora. Ele não se importa com isso. Porque Deus, Ele dá para nós aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós merecemos. Aquele homem, pai de família, entendia o que era ser pai de família. Ele entendia que aquelas pessoas, mesmo que vieram depois, precisavam levar o sustento para sua casa. E ele agiu com graça, com misericórdia, e resolveu pagar a eles como se eles estivessem trabalhando o dia todo, como os outros. Não foi injusto com os primeiros, nem com os que vieram depois, porque ele falou, pagarei o que for justo. E com a gente também não vai ser diferente. Ele vai pagar ou o combinado ou o que for justo. Mas tenha certeza de uma coisa, não vai ficar devendo nada a ninguém. Jesus disse para os que estavam à direita, na mesma história lá, vinde, benditos do meu Pai, entrai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E ali no texto, no final do texto, no verso 16, ele vai trabalhar algo interessante, porque ele diz assim, assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. O que Jesus está falando para aquele público que está ouvindo ele é, não seja arrogante, não ache que merece mais, não se ache mais importante. E ele trabalha isso nos evangelhos. Se você ler, muitas vezes Jesus trabalha essa questão da arrogância, do arrependimento, do valor das coisas de Deus. Ele conta a história de 2 homens que foram ao templo, lembram? Um disse assim, ó Deus, graças te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho. E o segundo homem diz que não tinha coragem nem de olhar para os céus, batia no peito e falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus pergunta ali para os seus discípulos, qual dos 2 foi justificado para a sua casa?
mereço mais, não sou como esse outro. E as pessoas têm essa tendência de pegar pontos fortes na vida dela e acusar o outro que é fraco. Não sou como esta pessoa. Fariseu, atitude de fariseu, que desagrada o Senhor, que desagrada Jesus, que não agiu assim com ninguém. Acham que são melhores, apontam os outros e falam, olha lá, adora apontar o pecado dos outros. Às vezes as pessoas erram. Eu penso assim que toda vez que nós sabemos que alguém errou, que alguém pecou, que alguém caiu, a Bíblia nos ensina isso. Orem para que você não seja o próximo. Você que está de pé, cuide para que não caia. Tenha misericórdia, mas não, qual é a tendência? Não sou como este publicano, Senhor. Oh, arrogância, achar que tem merecimento. É isso que Jesus está trabalhando nessa parábola. O dono da vinha reconhece cada trabalhador e é misericordioso com eles. Deus dá o que precisamos e não o que merecemos. Ele sabia que aqueles homens precisavam levar para sua casa o sustento e ficou feliz de ajudar ele. Deus se alegra em nos dar bênçãos. E nós temos que entender que Ele nos dá o que precisamos graças a Deus. Porque se Ele desse o que nós merecemos, não o que eu acho que mereço, eu não sou como... Não o que eu acho que eu mereço, porque o que eu mereço, nós sabemos, o irmão falou aqui no começo, condenação que nós merecemos. Jesus fez tudo para nós, foi pago um alto preço. E se nós podemos nos achegar perante Deus, isso é graça. E é graça porque para que ninguém se glorie por suas obras, falando assim, eu estou entrando porque eu mereço. É graça. É graça. Pagarei o que for justo. Os fariseus a essa hora, eles já estavam entendendo bem a história que Jesus estava contando. Nós somos os trabalhadores. E quando ele diz ali, nesta Bíblia, tem essa parte do texto que fala assim que muitos são chamados e poucos escolhidos. Algumas Bíblias é suprimida essa parte. Mas é interessante quando se coloca isso, que as pessoas falam, mas o que é isso? O que é esse negócio? De muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos voltar para a parábola? O reino dos céus é semelhante a esse homem, que sai de manhã, de madrugada, cedo, chamar os trabalhadores, contratar para trabalhar para ele. E cada vez que ele encontra alguém, ele chama para trabalhar para ele. É assim, Deus está chamando o tempo todo, todos que ele encontra, para trabalhar para ele. Algumas pessoas vêm, mas como os homens da primeira equipe que foi lá, começam a achar que ele é injusto. Começam a reclamar. Pode ver, quando as pessoas abandonam a fé, a culpa é da igreja, é do pastor, é do irmão, é não sei de quem, alguém é culpado. Então ele acusa alguém. E aí quando ele fala assim que muitos são chamados, todos são chamados, todos aí fora no mundo. Vamos falar de missão aqui, a missão está chamando. A missão está chamando. Venha servir a esse Senhor. Alguns vêm, alguns permanecem, alguns entendem que nós somos salvos pela graça, por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Deus prometeu na sua palavra, que se cumpre. Esses são os escolhidos. Vocês são os escolhidos. Vocês foram chamados e escolhidos. Então são pessoas que às vezes vêm, mas não entendem. A gente vai talvez olhar lá pela parábola do semeador, né, que o coração está duro, ela não. Então muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Tem muita gente religiosa que pensa que por ter tempo de conversão, ou tempo de igreja, ou desempenha alguma função no Evangelho, tem mais merecimento que outros. Tem gente assim ou não tem? Nós sabemos que tem. Talvez até você já foi, de repente, em algum momento, até ofendido por pessoas assim, que acham que são
a última bolacha do pacote. O reino não é remunerado por mérito ou por antiguidade, mas ele é remunerado pela graça de Deus. É graça. Alguns ouvintes da mensagem com certeza achavam que tinham mais méritos que os gentios. Nós somos judeus, nós viemos antes, a promessa foi para nós. Não, vocês são gentios. Era essa mentalidade. E dentro ali da comunidade deles também, alguns se achavam melhores que os outros, achavam que tinham mais direito. É interessante que na parábola do jovem rico, Jesus fala para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, venha e me siga, e você vai ter um tesouro no céu. Aí diz que ele pensou, baixou a cabeça e saiu triste. E Jesus falou assim: veja como é difícil de entrar aqueles que têm riqueza, de entrarem no céu. E aí Pedro fala assim: quem poderá salvar-se? E Pedro, como era um cara assim que fazia as perguntas certas, embora alguns se escandalizassem, ele pergunta assim: Senhor, e nós que abandonamos tudo para te seguir, o que nós receberemos? Jesus fala algumas coisas para ele, mas ele fala algo interessantíssimo e importante. Ele diz assim: vocês que abandonaram tudo para me seguir, vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja o que Jesus revela para eles: vocês vão se assentar em 12 tronos e julgarão as tribos de Israel. Você imagina aqueles ouvintes da palavra que se achavam e vão ser julgados. Os primeiros serão derradeiros e os derradeiros serão primeiros. É essa o ensinamento. Os discípulos de Jesus que vieram quantos mil anos depois da fundação, da existência do povo de Israel, vão no futuro se assentar para julgar aqueles que vieram antes. E nós sabemos que os discípulos de Jesus, na sua maioria, foram condenados, mortos, e eles vão julgar. E talvez o processo daquelas pessoas caiam lá na mesa deles para julgar daqueles que os condenaram. Aí eu penso assim: ai deles se eles não se arrependeram. Porque quando se arrepende é batido um carimbo, dívida cancelada. Mas se eles não se arrependeram, esse processo pode cair na mesa daquele que eles julgaram e terrivelmente levaram à morte, como muitos têm levado os missionários à morte aí pelo mundo. Vocês vão julgar, vocês que vieram depois, vão julgar aqueles que vieram antes. É interessante demais, a palavra de Deus é maravilhosa, como Deus é grande. Numa outra situação também que lembro agora, que um centurião chega para Jesus e fala assim: o meu servo está muito doente, você precisa curar ele. Jesus fala: então vamos lá, eu vou lá na sua casa e ele vai ficar curado. E aí aquele centurião fala para Jesus assim: não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porque eu sei que o Senhor é homem sob autoridade, e eu também sou. O que é sob autoridade? Tem alguém superior acima de você. Você é homem sob autoridade, eu também sou. Eu digo a este: vem, e ele vem. Digo àquele: vai, e ele vai. Eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. E Jesus disse o que para os seus discípulos? Ele se volta para os seus discípulos e fala assim: nunca vi tamanha fé, nem em Israel. É o último sendo o primeiro. As pessoas têm que parar com esse negócio de achar que elas são a última bolacha do pacote. Deus é misericordioso e Ele paga a cada um aquilo que Ele combina e aquilo que é justo. Tem muita gente religiosa que se vangloria dos seus feitos. É graça por quê? Para que ninguém se vanglorie de justiça própria. Eu sou maravilhoso. É assim que as pessoas pensam. Mas na verdade elas sabem quem elas são. Ninguém melhor que você mesmo para saber quem você é. Aqueles que confiam na própria justiça tendem a desprezar os outros. É o caso do homem que foi orar: não sou como esse publicano.
Quem chega depois no reino tem os mesmos privilégios da graça de quem chegou antes. Estão entendendo? Bênção não é mérito, bênção é graça. O mordomo não questiona o Senhor porque ele conhece o Senhor. O homem que falou assim, o Senhor nos iguala a estes, não conhecia o Senhor. Porque quem conhece o Senhor não reclama das coisas que acontecem. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ah, existe uma pandemia? Existe uma perseguição? Existe isso, existe aquilo, existe violência, existe. O Senhor está no controle de todas as coisas. Quem conhece o Senhor não questiona. Não fique ocioso. Por que vocês estão ociosos até agora? Senhor, ninguém nos contratou. Não fique ocioso. Ele está chamando trabalhadores. Todos os dias. Ele está chamando todos os momentos. Não importa a hora, se seja a primeira ou a 11ª. Venha trabalhar para o Senhor. Porque Ele paga aquilo que nós precisamos. Não o que pensamos que merecemos. Anotei aqui um comentário a respeito desse texto que eu achei muito legal. Diz assim: no reino dos céus não existem marginalizados. Todos podem participar das misericórdias de Deus. Precisamos entender que o reino supera tudo aquilo que entendemos por justiça. O reino não é lugar para quem acredita ter mais méritos que outras pessoas. Deus é o dono da vinha. Deus é misericordioso, maravilhoso. E pode ter certeza que Ele não se alegra quando nós somos arrogantes. Quando nós achamos que merecemos mais, ou que somos melhores, ou que somos mais importantes. Você está achando que eu sou injusto porque eu quero dar a esse a mesma coisa que dei a você? Existe muita gente invejosa no meio cristão que não se alegra quando alguém chega e conta uma bênção. Pô, você viu, o irmão comprou uma casa. A pessoa ouve aquilo. Em vez de se alegrar junto, mas que bom, que legal, onde é que é? Onde é que foi? Poxa, que joia, glória a Deus. Você viu, o irmão está trabalhando lá, agora ele vai ser o gerente da empresa. Se alegre com a alegria dos outros, chore com a dor dos outros. É isso que o Evangelho nos ensina. Nós não somos melhores que ninguém. Tem momentos que nós estamos bem, tem momentos que nós estamos mal. Tem momentos que nós ajudamos os outros a levantar, tem momentos que nós estendemos a mão para quem nos ajude a levantar. Nós somos os trabalhadores, recrutados em horas diferentes, com a garantia de que receberemos o que for combinado e o que for justo. No reino de Deus, tudo é graça. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe você que está ouvindo, assistindo aí, seja pelo Facebook, pelo YouTube. Deus os abençoe. Uma boa semana a todos. Amém. Bênção, né, irmãos? A palavra oportuna. Lá em 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Vale a pena servir. No Senhor, seu trabalho não é em vão. Bênção demais. Você que está em casa, nesse momento nós vamos ter o momento da ceia. Então prepare os elementos. Nós vamos estar cantando uma música nesse momento, né? Vai ser servido a ceia aqui para os presentes. Aí na sua casa se prepare. Você também que está aqui presente, se você trouxe seu dízimo e a oferta, pode fazer nesse momento, enquanto a música toca. Mas eu quero orar antes desse momento, agradecendo a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela fala conosco, Pai. Ó Deus, continue trabalhando no nosso coração. Que no nosso coração só tenha alegria em Te servir, Pai. Que haja esse sentimento sempre, Pai. Como é bom servir ao Senhor. Somos servos, Pai. E queremos louvar o Teu nome, Pai. Porque é bom servir ao Senhor, Pai. Obrigado pelo privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé? prostrar-me
Amém? Você em casa, se você já preparou seus elementos, nós vamos orar mais uma vez, enquanto o pessoal serve aqui em cima, os demais músicos. Você na sua casa, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, perdoa, Pai, as nossas iniquidades e transgressões. Somos miseráveis pecadores, Pai. Injustos, arrogantes. Ó Deus, se não fosse a Tua graça, Pai, o que seria de nós? Se nós estamos aqui nesta manhã celebrando a ceia, é obra Tua, é tudo é Teu, Pai. Toda honra, toda glória é Tua, Pai. Nós, humildemente, Pai, nos prostramos e agradecemos pelo privilégio de participar da mesa. Somos indignos, Pai, mas por causa do Teu Filho, amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, derramou o Seu sangue, é o sangue que purifica, que limpa todo o pecado, é que podemos nos aproximarmos, Pai, porque não merecemos. Ó Deus, que nunca venhamos fazer a celebração da ceia em nossos corações mecanicamente, mas sempre com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor, sabendo, Pai, que foi um alto preço que o Senhor pagou por nós. Em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Comamos o pão. A seguir, ele tomou o cálice e, tendo dado graças a Deus aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Tomamos o cálice. Pai, obrigado. Salvação que temos em Ti. Obrigado pela nova vida que temos em Ti. E a certeza, Pai, da salvação eterna. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Amém. Amém. Um bom domingo a todos. Bom domingo você que está nos assistindo. À noite vamos ter a ceia novamente. Uma outra pregação. Então participe. Caso você chegou só no final, domingo, daqui a pouco, às 18 horas, nós estaremos aqui novamente. Deus abençoe.